Olá meus amigos, tudo bem? Hoje eu quero fazer esse vídeo para ensinar você a vencer o medo. E vencer o medo de uma forma prática. E vencer o medo de uma forma objetiva e pautada, claro, na palavra de Deus. Você sabe que o medo, ele é pior do que qualquer vírus. O medo, ele é pior do que qualquer droga. O medo, ele mata milhões de pessoas no mundo anualmente. O medo, ele mata a esperança, ele mata o sonho. O medo, ele tem o poder de parar a sua vida. Quantas pessoas que por conta do medo pararam um tempo? Quantas pessoas que por conta do medo, elas estão presas há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás? O medo, ele é o pior veneno. O medo, ele é o pior vírus. Mas no vídeo de hoje nós vamos ensinar você, por meio da fé e da prática, claro, na palavra de Deus, a vencer o medo. Mas me ajude a divulgar esse conteúdo desse vídeo, me ajude a divulgar. Nós estamos em período de quarentena, em período onde nós podemos, claro, nos aproximar mais ainda de Deus, das coisas dele. Você pode me ajudar dando like nesse vídeo, se inscrevendo no nosso canal, ativando aí o sino de notificações e copiando esse link e mandando para os grupos de WhatsApp que você faz parte e para suas redes sociais, tá certo? Olha só o que diz aqui no Salmo 91. Aqui está o segredo para você vencer o medo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, ou seja, lugar tranquilo que oferece paz. Refúgio significa isso. A minha fortaleza, ou seja, lugar protegido, e nele confiarei. A única maneira de se vencer o medo é você estando no esconderijo do Altíssimo. E sabe como que você faz para estar no esconderijo do Altíssimo? Você tem que estar em Deus. Você tem que ser uma pessoa que faz a vontade de Deus. É natural o medo sempre bater à sua porta. Quando você está diante de um desafio, diante de um obstáculo, diante de uma decisão a ser tomada. Mas quando você está com Deus, quando Deus está com você, o medo não passa por essa porta. O medo ele fica da porta para fora. Você vence o medo. A gente vê na história de Israel, por exemplo, quando fala do episódio de Golias. Quando Golias desafiou o povo de Israel, o povo que servia a Deus, o exército de Deus, durante 40 dias, Golias ficou gritando, me dê um homem, dai-me um homem. E o exército ficou ali paralisado por conta do medo. Quando Davi descobriu que Golias estava afrontando o exército de Israel, o povo de Deus, o exército do Deus vivo, Davi de imediato se prontificou a ir contra Golias. E por que ele se prontificou? Por que ele não teve medo? Sendo que ele não era um soldado de guerra, Davi era um pastor de ovelhas. Mas o segredo era que Davi estava no esconderijo do Altíssimo. Davi estava no refúgio. Ou seja, dentro de Davi tinha paz. Quando você vê Golias falando com Davi, quem que você pensa que você é para você vir contra mim com pau e com pé? Davi disse, não, eu vou contra você em nome do meu Deus. Em outras palavras, o verdadeiro gigante naquela luta não era Golias, era Davi. Davi, ele estava na fortaleza, ou seja, ele sabia que ele tinha a proteção de Deus. Ele sabia que ele ia vencer aquela luta. Tanto que a gente vê que o rei, as pessoas da época, tentaram botar uma armadura que mal Davi conseguia carregar, andar com ela. E Davi foi para aquela luta com uma funda e algumas pedras. E detalhe, não precisou de todas, apenas uma ele derrubou o gigante. Quando você está em Deus e Deus está com você, você não tem medo, porque você sabe da sua vitória. A gente está aí passando por uma pandemia, por exemplo, do coronavírus. Quantas pessoas ao ligarem, porque o que serve hoje o noticiário? O noticiário está aí, claro, eles trazem algumas informações sobre o vírus, sobre a quarentena, sobre os cuidados que você deve tomar, mas a maioria vem com medo. Tantas pessoas morreram em tal lugar, tantas pessoas contaminadas esse dia, tantas pessoas morreram. E as pessoas com medo deixam de viver suas vidas. Agora, pensa comigo, a fome, por exemplo, ela mata mais pessoas diariamente do que coronavírus, mas isso não é noticiado.
Isso não é noticiado. Por exemplo, quantas pessoas morrem no Brasil vítimas de um homicídio diariamente? Muito mais do que coronavírus. Mas olha só o que o medo faz. O medo, ele paralisa vidas, ele paralisou um país, ele paralisou o mundo. Ele paralisou o mundo. Você sabia que mais de 1 milhão de pessoas morrem anualmente por causa de depressão? Você sabia disso? E você sabia que nesse momento, por conta da quarentena, tem pessoas trancadas dentro do quarto devido à depressão que já tinham, mas agora o estado se agravou. Então, se você tem depressão, se você está assistindo esse vídeo, o segredo para você vencer a depressão, para você vencer esse medo, porque a pessoa que tem depressão, ela vive com medo, ela vive triste, ela vive angustiada, ela vive pensando em morte, ela vive pensando assim, eu vou perder isso, eu vou perder aquilo, eu vou perder minha família. O medo domina ela. Você quer o segredo para você vencer o medo? Tá aqui, ó. Coloca a sua vida no esconderijo do Altíssimo. Aí diz assim, olha o que acontece quando a sua vida está no esconderijo do Altíssimo. E você vence, naturalmente, colocando a sua vida no esconderijo do Altíssimo o medo. Diz assim, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Deus está aqui prometendo que ele vai vir com livramento. Ah, mas eu estou enfrentando uma luta. Quem está com Deus não precisa ter medo, porque ele vai vir com livramento. Sadraque, Mesaque e Abednego não tiveram medo de serem lançados na fornalha de fogo. E lá na fornalha Deus livrou eles. Daniel não teve medo de ser lançado na cova dos leões e lá Deus livrou eles. Quem está com Deus não tem medo, nem da morte. A bem da verdade é que a morte é aquilo que nos une a Deus. Por isso que a gente vê Paulo, o apóstolo Paulo dizendo, viver é Cristo, morrer é lucro. Ou seja, ele está com Deus vivo e ele estaria mais ainda com Deus morto. Então quando você está com Deus, você não tem medo de peste, você não tem medo de doença, você não tem medo de nada. Porque o que está com você é maior do que tudo e do que qualquer coisa que você possa enfrentar do lado de fora. Olha que legal. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel, ou seja, defesa e proteção. Já viu quando chove e a galinha bota ali os seus pintinhos debaixo das suas asas, protegendo eles da chuva, protegendo eles da água? É isso que Deus faz. Coloca você debaixo das asas dele, protegendo você de ser atingido pelas tempestades da vida. Enfrentar, a gente vai enfrentar, mas quando você enfrenta no esconderijo do Altíssimo, você enfrenta sobre a proteção de Deus. Aí diz aqui, ó, não terás medo, versículo 5, do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Ou seja, Deus está dizendo, você não vai ter medo. Comigo você não precisa ter medo, porque eu te guardo, eu te protejo, eu te ajudo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Versículo 9, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Quando você está em Deus e Deus está com você, além de vencer o medo, você tem a proteção de Deus para você e para sua família. Mal nenhum chega até você, mal nenhum chega até a sua casa. E para encerrar, diz assim, olha que legal, ele invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, dele o retirarei e o glorificarei, farto-á-lo-ei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Então, quando você está no esconderijo do Altíssimo, além de você não ser vencido pelo medo, além de você vencer o medo, você tem a proteção de Deus, você está sob o cuidado de Deus e você é uma pessoa usada na fé. Então a melhor maneira de se vencer o medo, de se vencer também na vida, o medo que é um dos inimigos da nossa fé, é esse. É você colocar a sua vida no esconderijo do Altíssimo. O que significa isso? Colocar a sua vida no centro da vontade de Deus. E para colocar a sua vida no centro da vontade de Deus, é necessário que você deixe de fazer a sua vontade. É necessário que você deixe de fazer as coisas do seu jeito e comece a fazer as coisas ao molde da palavra. E comece a fazer as coisas ao molde da Bíblia. Não ao molde daquilo que você pensa, que você acha que é certo, mas aos moldes do que está escrito na palavra de Deus. Vença o medo com a fé. Vença a dúvida com a fé. Coloque a sua vida no altar. Esteja no esconderijo do Altíssimo, porque mal nenhum vai te atingir
praga nenhuma vai chegar até a sua tenda. E, acima de tudo, terminou Davi dizendo que a maior alegria dele era a salvação. E essa alegria está no coração daqueles que estão no abrigo de Deus, no esconderijo do Altíssimo. Deus te abençoe.